Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecado. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo um caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eu quero falar nesse 39º devocional sobre o tema Balaão, um profeta dividido entre Deus e o lucro. Balaão é mencionado em diversos livros das Escrituras Sagradas. Nós temos em Números, Deuteronômio, Josué, Miqueias, 2 Pedro, que foi o texto que eu li, Judas e também Apocalipse. Balaão ele serve como um alerta para os nossos dias atuais, sobre os perigos de misturar espiritualidade, ministério, chamado, com interesses pessoais. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta conhecido na região da Mesopotâmia, especificamente em Petor, próximo ao rio Eufrates. Isso você vai ver em Números capítulo 22, versículo 5. Apesar de não ser israelita, tinha a reputação de invocar bênçãos e maldições com eficácia. Era alguém que possuía certo conhecimento de Deus, mas seu coração estava dividido. O rei Balaque de Moabe, temendo o avanço dos israelitas, contratou Balaão para amaldiçoá-los. Embora Deus tenha dito a Balaão que não amaldiçoasse o povo de Israel, Balaão foi persuadido pelas riquezas prometidas e tentou contornar a ordem divina. E isso você vai ver em Números capítulo 22, dos versos 12 ao 21. Deus usou Balaão para abençoar Israel 3 vezes, mesmo contra a vontade de Balaque. As palavras proferidas por Balaão, inclusive, são belas profecias sobre a prosperidade e a proteção divina sobre Israel. No entanto, em Números capítulo 31, versículo 16 e Apocalipse capítulo 2, verso 14, descobrimos o verdadeiro erro de Balaão. Mesmo não podendo amaldiçoar Israel diretamente, ele ensinou Balaque a fazer o povo tropeçar, promovendo a idolatria e a imoralidade sexual em Israel. Veja o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 14. Mas tenho contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Veja o que Apocalipse está dizendo. Eis aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a imoralidade sexual. No Novo Testamento, Balaão ele se torna um símbolo da corrupção espiritual e da cobiça. Você vai ver isso em Judas, capítulo 1, verso 11, ou Judas, versos 11, que coloca entre os exemplos de apostasia. Sim, Balaão está entre os exemplos de apostasia. E Apocalipse, capítulo 2, verso 14, onde denuncia sua influência destrutiva dentro da igreja. Essas referências mostram que o espírito de Balaão não morreu. Ele continua presente sempre que a mensagem de Deus é trocada por ganhos pessoais, status ou popularidade. Você entendeu? Essas referências mostram que o espírito de Balaão não morreu. Infelizmente, continua presente em muitas pessoas, porque pegam a mensagem de Deus e a trocam por ganhos pessoais, status ou popularidade. A figura de Balaão reaparece séculos depois no livro de Apocalipse, quando Jesus alerta a igreja de Pérgamo sobre 2 grupos corruptores: os que seguem a doutrina de Balaão
e os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse, capítulo 2, versos 14 e 15. Essa associação direta feita por Cristo é teologicamente significativa e revela um padrão espiritual de desvio que atravessa gerações, gerações e gerações. Balaão ele foi responsável por conduzir o povo de Israel ao pecado através da mistura com práticas pagãs. Assim como Balaão, os nicolaítas corrompiam por dentro, minando a santidade do povo de Deus. Relativizavam a obediência, tolerando pecados sob a aparência de graça. Veja o perigo, tolerando pecados sob a aparência de graça. Ensinavam uma fé sincretizada, que conciliava o evangelho com práticas pagãs. E isso até hoje ainda é permeado em nosso meio. Conciliar o evangelho com práticas pagãs. Promovia uma liberdade carnal. Sim, promovia uma liberdade carnal, mascarada como liberdade espiritual. Isso você vai ver em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Portanto, a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas compartilham o mesmo espírito, o da distorção da verdade com aparência de piedade, resultando em destruição espiritual. Esse padrão ainda ecoa em nossos dias quando líderes e movimentos relativizam os valores do reino em nome de relevância, conveniência ou aceitação cultural. O alerta de Cristo é claro: a doutrina de Balaão não foi apenas um evento histórico, e eu volto a dizer, está permeado ainda nos dias de hoje. É uma ameaça contínua que se infiltra onde há negligência doutrinária e ausência de vigilância espirituais. O que podemos concluir então nesse 39º devocional? Balaão, um profeta dividido entre Deus e o lucro. A história de Balaão nos desafia a examinar a motivação do nosso coração. Podemos ter dons, falar de Deus, ser usados pelo Senhor. Tantas coisas podemos relativizar, mas quantas coisas nós erraremos. Balaão era um profeta de Deus? Sim, ele falava com Deus, mas não era um profeta fiel. Deus o usou, mas Balaão escolheu o caminho da justiça. O que podemos concluir com a história de Balaão? A jumenta falou? Sim, a jumenta falou com Balaão, mas foi uma intervenção divina para alertá-lo sobre o seu erro e expor sua cegueira espiritual. Talvez mulas hoje estejam falando com você, conosco, nos alertando da nossa cegueira espiritual. E assim como Balaão fez, agride a mula, mas esquece que até a mula, para Balaão, foi voz de Deus. O que podemos concluir com a história de Balaão sobre o seu maior erro? Ensinar Balaque a fazer Israel tropeçar. Quantos líderes estão fazendo o povo de Deus tropeçar? Mesmo após abençoar o povo, Balaão ele insiste no seu erro. O que podemos concluir sobre a doutrina de Balaão é um ensino que busca conciliar a fé com práticas imorais, idolatrias, motivado por interesses pessoais. E todo aquele que na sua caminhada tiver interesses pessoais maiores que os interesses da palavra de Deus, todos aqueles que são motivados por coisas financeiras, status, seja o que for, e deixando a palavra de Deus de lado, vai cair no erro de Balaão. Como evitar então, pastor, cair no erro de Balaão? E essa é uma pergunta para finalizar esse 39º devocional.
Mantenha o seu coração puro diante do Senhor. Resista à cobiça. Permaneça fiel à verdade das Escrituras Sagradas. Permaneça fiel à vontade de Deus sobre a sua vida, mesmo diante de tentações. Não tente dar jeitinhos na caminhada com Deus, porque Deus, em algum momento, vai requerer de você. Que esse 39º devocional, Balaão, um profeta dividido entre Deus e o lucro, tenha falado ao seu coração. E lembre-se, Deus vai requerer de você fidelidade às Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Marcelo Rocha. Compartilhe, se inscreva aqui no canal e Deus te abençoe com todas as mensagens que estão sendo postadas aqui. Deus te abençoe e até o próximo devocional, em nome de Jesus.